O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me apedrejais? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas a quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou o Filho de Deus, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Por outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou da mão deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E ali permaneceu. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, vocês que aqui estão. Mais uma vez, quero dar boas-vindas a vocês que fazem a experiência de peregrinar a este lugar sagrado e a vocês que estão unidos a nós pelos veículos de comunicação. Às vésperas da Semana Santa, a liturgia vai nos mostrando um clima mais acirrado entre Jesus e os judeus. Há alguns dias atrás disse e repito: o motivo da condenação de nosso Senhor Jesus Cristo não foi por causa de um pretexto político, nem mesmo por um cunho social, como alguns equivocadamente no tempo presente tentam forçar a barra para se interpretar. Mais uma vez, João tem uma clareza muito grande e nos mostra o motivo pelo qual nosso Senhor foi entregue à morte. O que está bem claro aqui, no versículo 33 do Evangelho que acabamos de proclamar. Não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Nisto está a causa de incompreensão de Jesus frente aos seus conterrâneos, contemporâneos, mas também está um motivo de escândalo presente ainda nos tempos atuais para muitos de nós. Como é difícil entender um Deus tão humano, um Deus que acolhe tudo que é nosso como sendo dele. Custa-nos inclusive hoje olhar para Jesus e aceitar aquilo que ele é na sua totalidade. Muitos querem resumir Jesus aos seus próprios interesses, à sua visão de mundo. Ou é o Jesus somente divino, que está permeado de glória, ou é somente o Jesus humano, onde não tem nada de divino e apenas em tudo igual a nós. Nele está a plenitude da verdade, e ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se a gente escolhe em que parte nós vamos confiar em Jesus, continuamos fazendo como os judeus, procurando pretextos para matá-lo. Talvez não com uma morte no sentido literal, mas com uma morte no sentido espiritual. Porque se não acolhemos o Jesus todo, na verdade estamos matando Jesus dentro de nós.
Continuamos condenando o Senhor à morte, e uma morte injusta. Agora, além deste motivo que hoje se escancara, para que nós tenhamos clareza o que nós vamos celebrar a partir de domingo, a liturgia nos apresenta um tema um pouco incômodo. O pai que permite que o filho faça a experiência de ser burilado na mão dos homens. O autor da primeira leitura da profecia de Jeremias diz-nos algo interessante. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês o sentimento do coração. Pode parecer que o pai se esquivou frente à injustiça cometida com seu filho único. No entanto, na condenação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos também não somente um exemplo frente às injustiças do tempo presente, mas um consolo espiritual de saber aquilo que Agostinho, uma vez nos seus escritos, já nos ensinou. Deus não nos permite uma injustiça sem que dela possa tirar a sua justiça. Às vezes custa-nos entender, meus irmãos e irmãs, que muitos de nós sofremos não porque somos maus ou porque somos bons, mas porque nós precisamos ser provados. E é justamente quando não temos condições humanas de nos defender ou de nos socorrer que nós precisamos usar daquilo que não é nosso, da graça de Deus. Nosso Senhor nos mostra esse profundo exemplo de uma confiança irrestrita no Pai, onde, sabendo Ele, porque tem hora que Jesus provoca, né? Que os judeus queriam matá-lo. O que Jesus vai caçar no meio dos judeus? Tem hora que, quando leio esse evangelho de João, fico pensando assim, tá vendo? Fica cutucando onça com vara curta. Porque não tinha, vamos dizer assim, aos olhos humanos, necessidade de Jesus ir novamente à Judeia. Mas o que faz com que Jesus vá à Judeia? Isso que ele acaba de dizer, eu preciso realizar as obras do meu Pai. O Cristo confia no Pai com uma confiança irrestrita e absoluta, tal como nós cantamos no Salmo responsorial. Ondas da morte me envolveram totalmente, mas o Senhor de todas elas me livrou. O Cristo não se dá ao capricho de, por causa de picuinhas e pretextos humanos, deixar de fazer o que é sua missão, deixar de fazer o que precisa ser feito. Aqui nesta liturgia, meus irmãos e irmãs, nós precisamos pedir ao Senhor mais uma vez que Ele renove o nosso coração na confiança, para que a gente não se amedronte frente às incompreensões, às perseguições, às calúnias, até mesmo às pedradas que tantos querem dar-nos por causa de nossa fé, por causa do bem que fazemos. Não nos iludamos. O mundo de hoje não compra briga, não é com o Felipe, não é com a Maria, não é com o Paulo, não é com o Leonardo, não é com o Idálio. O mundo de hoje compra briga com Cristo. E se somos de Cristo, seremos perseguidos por causa de Cristo. Mas nós não temos, meus irmãos e irmãs, a oportunidade, ou melhor, oportunidade até temos, mas nós não podemos desperdiçar o tempo presente por causa do nosso medo. Precisamos confiar naquele que é o autor e consumador da nossa fé, na certeza de que nenhuma das perseguições podem reduzir ou diminuir o bem que é feito. Termino dizendo de um ditado popular que pode resumir um pouco o sentido deste evangelho. Contra fatos não há argumentos. Os judeus começam a querer condenar Jesus. E Jesus lhes faz uma pergunta que os desmonta. Por qual das minhas obras que vocês me condenam? Tem hora que a gente não consegue perceber que o bem que nós fazemos é muito maior do que a gente. E escancara uma verdade para além de nós. O Cristo nos pergunta das nossas obras. Quais as obras que nós realizamos? Não nos acovardemos do testemunho do Senhor,
por causa das incompreensões, das perseguições, das injustiças. Pelo contrário, que o Senhor nos conceda nesta liturgia a graça da confiança absoluta e irrestrita nele, para que possamos fazer o bem enquanto estamos neste mundo, sofrendo as injustiças por amor a ele, e um dia poder contemplar os frutos que foram produzidos graças à semente do nosso testemunho que plantamos na fidelidade. Regamos muitas vezes com lágrimas, mas não desistimos, porque soubemos em quem colocamos a nossa esperança, e justamente por isso, tal como Cristo, não seremos envergonhados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao Senhor rico em misericórdia, que está em nosso socorro nas nossas dificuldades, apresentemos as nossas preces. A nossa